Amados irmãos do portal Escola Dominical, a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando, neste terceiro trimestre de 2024, o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esse trimestre é comentado pelo pastor Silas Queiroz. Nesta semana, abordaremos as leituras diárias da lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Nesta lição, daremos foco em alguns pontos importantes para a nossa vida espiritual. Dentre eles, já podemos destacar, primeiro, a importância de estarmos atentos às necessidades de nossos irmãos. A importância também de conhecer o ambiente externo ao qual precisamos interagir, mas com visão de reino. Impedimentos do cotidiano jamais são impedimentos para Deus. Se preocupar e agir em prol do reino de Deus é muito mais importante do que se defender a si próprio. Orar e jejuar é o caminho para a vitória. A sabedoria vem do alto e não de nós mesmos, pois é o Senhor que nos dá a estratégia. E por fim, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E na leitura diária desta segunda-feira, o tema é: Esther envia Ataque para perguntar o que se passava com Mardoqueu. E se encontra no livro de Esther, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 5. Leiamos a palavra de Deus. Versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. A situação era terrível. Uma sentença de morte a toda uma nação por meio de um decreto que não poderia ser revogado segundo a lei dos medos e persas. Mas Israel escolheu o melhor caminho: se humilhar perante Deus, o único que pode mudar qualquer sentença. Lá em Daniel capítulo 2, versículo 20 e 21, lemos: Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele move os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Qualquer problema é insignificante perante o poder de Deus. E Mardoqueu se humilhou perante o Senhor. Lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós lemos: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para finalizar a nossa meditação de hoje, precisamos nos atentar para a atitude de Esther. Ela não fingiu que não viu, ou até mesmo pensou: agora que sou rainha, Mardoqueu que resolva os seus problemas. Não, ela se preocupou em saber o que estava acontecendo.
Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Paulo nos diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Humilhar-se perante Deus e cuidar dos seus são duas pérolas que devemos guardar da nossa meditação de hoje. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém.